Irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? O número de casos, né, de pessoas está aumentando e as perspectivas da ciência não são assim animadoras, né? Não são simples, né? Já tem, né? Até agora, às 6 horas da tarde, era 201 casos, né? E a tendência é aumentar. Então, assim, é de uma maneira muito triste que a gente tem que dizer que numa pandemia dessa magnitude, né? Muitas pessoas, infelizmente, vão morrer, né? Morrerão. É muito triste, é muito pavoroso a gente pensar nisso tudo, né? Mas eu queria dizer algumas coisas para os irmãos que Deus tem colocado no meu coração aqui, para animar, tá? Eu quero que vocês digam um amém bem forte aqui. Eu queria ler com os irmãos o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, versículo 18. E hoje nós vamos verificar alguns textos bíblicos, né? E eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia aí junto com a sua família. Apocalipse 1, 18. Tá? Quero afirmar algumas coisas da parte do Senhor. Diz assim. O 17 diz assim: quando o vi, aqui João vendo Jesus, caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, assim, diante de um texto como esse, a gente precisa entender uma coisa, irmãos, que todas as coisas estão sujeitas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, seu Pai, aquele que vive para sempre, o que está sentado no trono, deu ao Cordeiro de Deus, ao Messias, toda a procuração do universo e de todas as coisas que acontecem no universo, nos multiversos. O Senhor Jesus, ele tem a procuração. E ele nos diz algo muito sério aqui. Ele diz, olha, eu tenho as chaves da morte e da vida. Né? Da chave da morte, da vida, a chave da morte e do inferno. Né? Ele tem outras chaves, a chave de Davi, a chave do reino. E ele disse por discípulos certa vez, vos darei a chave do reino. E ele está dizendo aqui que ele tem a chave da morte. Então eu quero dizer para você que mesmo a morte, irmãos, para trabalhar no universo, tem que sair do seu cantinho e vir e pedir as chaves para Jesus. Dá para dizer glória a Deus? Entendeu? Então, até a própria morte, ela não é um ser independente. Ela foi conquistada pelo Senhor Jesus. Ela foi dominada pelo Senhor Jesus. Ela foi vencida pelo Senhor Jesus. Ela não pôde deter o Senhor Jesus. Ela foi nocauteada pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Entendeu? Assim como Satanás não tem a chave do inferno,
assim como a própria morte não tem a chave, irmãos. Ela, para fazer o seu trabalho, tem que humildemente chegar perto do Senhor Jesus e pegar. Tem que cumprir. Pensou um negócio desse, coisa maravilhosa? A morte tem que cumprir protocolos diante do Senhor Jesus. A morte tem que vir ao Senhor e pedir autorização para fazer qualquer coisa. A morte não é um ser autônomo, não é um ser independente. Então, eu queria começar dando essa palavra para os irmãos. O nosso Deus e o nosso Messias, né? Deus, o Filho, ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. E a igreja precisa, irmãos queridos, entender essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas morrem, né? Os cemitérios estão aí lotados de pessoas, né? Mas e muitas pessoas vão morrer. E como eu vou falar hoje sobre cura divina, eu quero começar dizendo isso para você. Que por que devemos acreditar no ministério da cura divina? Porque as próprias chaves da morte estão com Jesus. Entendeu? Só morrerão as pessoas que ele assim o quiser. Que ele assim permitir, que ele assim autorizar. Entendeu? Que ele assim permitir que a morte faça seu trabalho. E tão somente só se ele permitir. Então, a gente precisa entender isso. Outra coisa que nós precisamos entender, precisa ficar bem claro para nós, amados irmãos, é o seguinte, é que o ministério da cura divina é algo dado de Deus para a sua igreja. É um serviço que Deus deu para a sua igreja. É um serviço que Deus deu para o seu povo. E além de um serviço, é uma herança que Deus nos deu como seus filhos, que Deus nos dá como seus filhos. Então, o que acontece? O que acontece? Sendo nossa herança, pessoas morrem. É claro que morrem, está aí. O mundo, um dia todo mundo vai morrer. Quem não morrer novo, de velho, não escapa. Entendeu? Mas o fato é o seguinte, que quando Deus decidir na terra curar as pessoas por meio do ministério da cura divina, não por meio dos médicos, né? Médico e ciência é outro papo, né? Que também Deus é que trouxe. É mais um recurso desse Deus amoroso para a humanidade, né? E nós devemos orar pelos médicos, orar pelos profissionais da área de saúde, de todas as áreas da área de saúde. Nós devemos usar as medicações e nós devemos cuidar da nossa saúde. Por exemplo, esse processo de isolamento é um processo de cuidado com a saúde, porque cura divina é com Deus. Cuidar da saúde é com a gente. Entendeu? Então, eu quero que fique muito claro para você. Cura divina é com Deus. Cura divina, cura espiritual, medicina divina é com Deus. Mas cuidar da saúde é responsabilidade nossa. E quanto mais nós nos apoderarmos dessa responsabilidade, mais tempo de vida nós viveremos, né? Mas em obediência ao Senhor nós viveremos, nós estaremos em conformidade com a vontade de Deus. Então, nós devemos usar os medicamentos, entendeu? De toda sorte. Nós devemos ouvir as orientações médicas, nos submetermos às orientações médicas. Nós devemos cuidar da nossa saúde, né? Nós devemos cultivar hábitos saudáveis para a nossa vida, entendeu? Mas não podemos, porque nós somos o povo de Deus, esquecer
que faz parte também, irmãos, da nossa vida diante de Deus, esse aspecto da cura divina. Da cura divina. Entendeu? Então a gente cuida da nossa saúde, porque Deus não vai cuidar da saúde por nós. Ele não vai. Ele não vai cuidar da nossa saúde. Ele pode nos dar saúde, mas cuidar ele não vai cuidar. Ele cuidar, o zelo, o cuidado, o tratamento da saúde é conosco. A cura divina vem de Deus. E o tratar da saúde é conosco. Tá? E existe a cura divina. Existe a cura por meio dos medicamentos. A cura, né, por meio da ciência. Glória a Deus por isso. Deus abençoe os médicos. Deus abençoe os cientistas. Deus abençoe a todos. Mas existe a cura divina. Existe a cura divina. Como a herança do seu povo. E pessoas vão morrer. De um jeito ou de outro. Vão morrer. Até que o dia da ressurreição dos mortos chegue. Até lá vai morrer muita gente do planeta. Mas, irmãos, ninguém precisa morrer fora da hora. E essa hora só quem sabe é Deus. Segundo, Deus usará o seu povo. Quando Deus quiser intervir na terra, ele vai usar quem? Quando ele quiser oferecer ao seu povo a cura divina, quem é que ele vai usar? Nós, entendeu? Pessoas vão morrer. Mas quando ele quiser curar, ele vai usar quem? Nós. E é por isso que nós devemos exercer o ministério da cura divina. Entendeu? Exercer. Porque Deus é quem cura, não somos nós. Mas nós ministramos a cura. Nós servimos o ministério da cura. E deixamos os resultados com o Senhor. Nós fazemos a nossa parte, esperando em fé que Ele vai fazer a parte dele. Entendeu? Então, eu queria deixar bem claro. Então, eu queria que você, na sua casa, pensasse a respeito disso e repetisse isso comigo. Quando Deus for curar, Ele vai usar seu povo. Curar por meio da cura divina. Ele vai usar seu povo. Porque esse é um ministério dado ao seu povo. Tá bom? Então eu quero deixar essas coisas claras para os irmãos, né? Jesus tem a chave da morte nas mãos. A morte não é um ser independente, não vai trabalhar do jeito que quer, a hora que quiser. Tá bom? Deus tem a chave na mão. Jesus tem essa chave. Deus deu a Jesus. Jesus conquistou na cruz, quando morreu e ressuscitou, pela sua obra de redenção. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Segundo, ainda que pessoas vão morrer, porque a morte faz parte da vida, na hora que Deus quiser curar espiritualmente, além dele curar por meio da ciência, quando ele quiser curar espiritualmente, ele vai ter que usar seu povo. Somos nós os depositários desse ministério e dessa operação de Deus na terra. Amém, irmãos? Que isso fique muito claro. Eu quero dizer para você uma outra coisa. Que nosso Deus, ele é um Deus que, na sua manifestação dos seus nomes gloriosos, ele mesmo se identifica como Yehová Rafá. Ou seja, o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Senhor que é o nosso médico. Entendeu? O Senhor que é o nosso médico. Eu queria ler alguns textos, eu vou tentar ver se eu consigo ler alguns textos com vocês. Vamos ler Êxodo, capítulo 12.
Vamos ver se é esse o texto mesmo. Êxodo. Êxodo. Aliás, Êxodo 15, tá? Me perdoe, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. 26. Disse a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti que eu enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Entendeu? Eu sou o Senhor que te sara. Então o Senhor está dizendo que, como eu falei na live passada, eu não vou entrar muito nesse aspecto, quando nós nos apegamos à palavra de Deus, às mitzvot, entendeu? Os mandamentos de Deus, nós nos apegamos a eles, né? Eu falei que a gente precisava, como parte prática, nos apegar às leis de Deus, os mandamentos de Deus, né? Nesse tempo, que esses mandamentos iriam nos guardar. Mais uma vez aqui, o Senhor está reafirmando isso. Ele diz: você se apega à minha palavra, se você ouvir a minha palavra, eu não enviarei sobre ti nenhuma das enfermidades que eu enviei sobre o Egito. Interessante que as pragas no Egito foram aumentando uma após a outra. E o Senhor está dizendo que é exatamente isso, que a praga não vai nos atingir. Não vai nos atingir. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Ele está dizendo, eu sou. É isso que o hebraico dizia, eu tique omi. Eu sou. Eu sou. Yahvé Rafá. Eu sou Deus que se chama médico. Médico é o meu nome. Médico é o meu nome. Aleluia. Médico é o meu nome. Um dos nomes do Senhor é doutor. É médico. Então você pode ir diante dele e dizer, ô meu médico. Ô Senhor que é meu médico. Ô Deus que é médico. Entendeu? Ele é o Deus que é o Deus das pragas. Mas como ele é o soberano de tudo, ele também é o Deus que é médico. Entendeu? Então, se você se apega aos mandamentos do Senhor, se você se apega à palavra de Deus, se você se apega, se você se esforça, né? Porque, irmão, Deus é uma coisa, em relação aos mandamentos e tal, o que Deus quer ver é a nossa iniciativa, tentando fazer a vontade dele. Nós vamos cair, nós vamos pecar, porque nós somos pecadores da nossa natureza. Entendeu? Mas a gente vai se esforçar e vai tentar. Aquilo que a gente já faz de certo, a gente reforça, continua fazendo certo. E outras coisas novas, a gente vai nos esforçando com a ajuda do Espírito Santo para tentar obedecer a Deus. E Deus, ao olhar para nós e ver, né, o nosso esforço de tentar acertar, Ele nos dá então o direito de reivindicarmos, entendeu? Reivindicarmos a promessa da cura divina, a promessa de que Ele estaria conosco sendo nosso médico. Nosso médico, que coisa maravilhosa. Ele é teu médico, irmão. O Senhor é o teu médico. O Senhor é o médico da tua família. Entendeu? O sistema de saúde humano falha. O sistema de saúde humano não tem todos os recursos. Os homens trabalham, se esforçam, mas às vezes a ciência não ainda descobriu o medicamento, como é o caso agora. Às vezes a ciência não tem recurso financeiro para fazer pesquisa. Às vezes a ciência
erra os dados nas variáveis da pesquisa. Às vezes não tem condições de produzir em larga escala e distribuir o medicamento para todo mundo. Entendeu? Aí, às vezes, né, o próprio sistema de saúde não funciona, porque tudo que é humano é limitado. Mas aí nós podemos contar com os recursos ilimitados do Senhor, que é a própria ciência, que a ciência dos homens emana dessa ciência divina. Ele é a própria sabedoria de tudo. Ele é a própria ciência. Você pode contar com o remédio do céu, com o remédio de Deus. Então, a gente tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente, que Deus é médico. Deus é o nosso médico. Tome posse disso. Se posicione diante disso. Em fé. Aceite essa realidade para a sua vida. Ele é médico. Ele é médico. Não há nada de errado buscar os médicos. Não há nada de errado que Deus te dê condição de ter pelo menos 3 planos de saúde só para você. Individualmente. 3 para cada membro da tua família. E recurso financeiro para pagar todo o tratamento humano que você puder. Mas você, para além de tudo isso, tem Deus que é médico. Ele é médico. Ele disse, eu sou Jeová Rafa, o Senhor que é médico. O Senhor que é médico. É tão glorioso isso, que um dos nomes dos anjos, né, na tradição judaica, é Rafael, quer dizer, Deus cura. Deus cura. Essa era a convicção do povo de Israel. Deus cura. O Senhor cura. O Senhor cura. E o Senhor promete ser nosso médico. Né? Ele promete ser nosso médico. E ele não diz que a gente nunca vai ficar doente por nada, não. Mas ele diz que sempre vai estar lá para ser nosso médico. Êxodo 23, 25 e 26. Êxodo 23, 25 e 26. Diz assim, servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Num tempo como esse, irmãos, como é consolador um texto desse. Não é que a enfermidade não vem, não é que a doença não pode vir, não é que a doença não pode chegar, mas a promessa é que ele tira do nosso meio as enfermidades. Ele disse, o Senhor tirará do vosso meio as enfermidades. Igreja, nós temos que orar pelo mundo. Nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar pelo nosso bairro. Nós temos que orar pelo mundo para que Deus tire essa doença do nosso meio. Temos que orar nessa base de fé. Temos que orar nessa base da promessa, pedindo ao Senhor. O Senhor foi o primeiro que inventou a saúde coletiva, foi o Senhor. Ele foi o primeiro que inventou. Ele disse, eu tirarei do vosso meio as enfermidades, se vocês me servirem. 26 diz, na tua terra nova verá mulher que aborte nem estéril, e o número dos teus dias eu completarei. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor vem para dar vida e vida em abundância. E ele diz, olha, o diabo quer te matar, quer roubar, quer destruir, mas eu não vou deixar. Pelo contrário, o número dos teus dias de vida eu vou completar. Eu vou completar. Você não tem que morrer fora da hora. E isso é uma promessa maravilhosa para nós num tempo de praga que nem esse. Onde a expectativa das pessoas é a morte. É a morte. É o medo, é o pânico da morte. Mas ele diz, olha, eu completarei o número dos teus dias. E nós precisamos nos posicionar
diante dessa promessa, irmãos. Que o Senhor complete, que o Senhor completa, que o Senhor completa, o Senhor completa, o Senhor completa, confessar essa palavra. O Senhor completa o número dos meus dias. Eu não morrerei fora da hora, não morrerei antes do tempo. O Senhor completa o número dos meus dias. Entendeu? Então, Deus é médico. Então, irmãos, a gente tem que lembrar disso. Jesus tem a chave da morte do inferno nas mãos. Irmãos, de que cuidar da saúde é coisa nossa. De que usufruir do sistema de saúde é coisa positiva, é dádiva de Deus. Mas que nós temos a cura divina como dádiva, como herança nossa. E Deus a si mesmo se denomina como médico. E ele, irmãos, não é médico só do indivíduo, não. Ele é médico da coletividade. Ele está dizendo aqui, eu tirarei do vosso meio. Do vosso meio. As enfermidades eu tirarei. Eu vou tirar do meio da tua casa a enfermidade. Eu vou tirar do meio da tua família a enfermidade. Eu vou tirar do meio do teu bairro a enfermidade. Eu vou tirar do meio do teu país a enfermidade. Eu vou tirar do meio das nações a enfermidade. Então a gente tem que reivindicar e pedir que ele queira cumprir essa palavra que ele falou. Foi ele que falou, não fomos nós que colocamos na boca dele. Ele que falou que faria. A gente precisa se lembrar disso. Sabe, às vezes a gente tem que lembrar de coisas óbvias, irmãos. O Senhor, ele é aquele que opera, sabe, na saúde coletiva. Isso desde os tempos antigos. Entendeu? Desde os tempos antigos. Então, num tempo desse, de dificuldade mundial, a gente precisa entender, meus amados, meus queridos irmãos, que o Senhor é aquele que trabalha também com saúde coletiva. Entendeu? A palavra de Deus diz em Êxodo 12, 37 e 38, que eles partiram de Ramsés, era a cidade lá no Egito, a Sucote, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. As famílias, em média, às vezes mais, às vezes um pouco menos, tinham 5 filhos. 5 filhos. Isso dá quase 3 milhões de pessoas. Entendeu? 3 milhões de pessoas. Partiram 3 milhões de pessoas do Egito. 3 milhões de pessoas do Egito. E no Salmo 105, versículo 37, diz a Bíblia: e ele os fez partir com prata e com ouro, e entre as suas tribos não havia um só enfermo. Já pensou um negócio desse? Você já viu em algum lugar, irmãos, no meio de 3 milhões de pessoas, não ter nenhum enfermo? Às vezes, no meio de 30 pessoas tem um monte de enfermo. Mas eles ouviram o Senhor dizer: eu sou o Senhor que te sara. E sempre que eles precisavam de cura divina, eles clamavam a Deus. E Deus vinha e os sarava, e os curava coletivamente. Então, num tempo como esse, um tempo de juízo sobre a terra, um tempo em que o nosso Pai está disciplinando o mundo, nós podemos, ao implorarmos a misericórdia dele, ao implorarmos a graça dele, como eu disse no vídeo anterior, ao apelarmos para a misericórdia dele, nós podemos também apelar para a cura divina. Nós podemos apelar para a cura divina, como os filhos de Israel fizeram durante 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. 40 anos, irmãos. E entre as suas tribos. Eles saíram de Ramsés e foram até Sucote, que é tabernáculo. A palavra Sucote significa tabernáculo. Ramsés era a cidade lá do rei, dos dias de Moisés. Ele se chamava Ramsés. Entendeu? E eles partiram de lá.
até que finalmente chegaram na terra prometida, onde eles ergueram o tabernáculo, em Sucote. E eles ficaram lá, e eram 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz, entre as suas tribos não havia um só enfermo. Um só enfermo. Nós podemos reivindicar isso, igreja, para a nossa vida. Nós podemos reivindicar, Senhor, traz a cura, porque Tu és capaz. Nós não podemos ter a nossa fé limitada, mas pelo contrário, a nossa fé precisa ser aquecida pela lenha da palavra de Deus, pela lareira da palavra de Deus. Nós precisamos que a nossa fé cresça, sabendo disso, que Deus é um Deus que trabalha também com saúde coletiva. É por isso que nós temos que interceder pelo mundo, para que esse Deus, que é o Senhor da saúde coletiva também, é da nossa saúde individual, Ele trabalha nos curando, porque é herança nossa, mas Ele trabalha também coletivamente, quando há clamor em cima da sua promessa, quando nós apelamos para a sua misericórdia. Então a gente percebe, Ele curou 3 milhões de pessoas no deserto. Ele curou 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Quando eles saíram, preste atenção, vocês acham que no Egito, no meio dos filhos de Israel, não havia nenhum enfermo lá dentro? Claro que tinha. Tinha cego, tinha aleijado, tinha paralítico no meio de 3 milhões de pessoas? Claro que tem. Mas naquela noite em que a Páscoa foi celebrada, o sangue passado nos umbrais protegeu as pessoas do anjo da morte, do juízo, protegeu as pessoas do juízo. Mas a carne do cordeiro que foi comida fortaleceu eles. E na hora que os portões do Egito se abriram, desatou-se a cura divina no meio deles. A cura divina começou ali na saída do Egito. Desatou-se a cura divina no meio de 3 milhões de pessoas. E entre as suas tribos não havia um só enfermo. Um só enfermo. O sangue de Jesus nos livra do juízo de Deus, igreja. Temos que clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos livra do juízo de Deus. E a carne de Jesus, o corpo que Ele entregou, pelas suas feridas, nós fomos sarados. No corpo dele, nós somos sarados. Nós somos sarados. O seu sangue nos livra do juízo de Deus. E pelas feridas do seu corpo, nós somos curados. Nós somos curados. Nós podemos pedir que as feridas do seu corpo, as chagas do seu corpo, irmãos, retirem de nós as enfermidades. Ele é o Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa Páscoa, disse o apóstolo Paulo no capítulo 6 de 1 Coríntios. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então a gente precisa lembrar que Ele é o Senhor da saúde coletiva. Ele é o Senhor da saúde coletiva. Ele não só curou coletivamente nesse dia. O rei do Egito tinha tomado Sara para ser sua mulher. E o Senhor feriu os egípcios com doença. E Abraão orou, irmãos, e o Senhor sarou Faraó e todo o Egito nos dias de Abraão. Mais uma vez, a saúde coletiva estava presente. Nós podemos clamar por saúde coletiva. Nós podemos clamar por saúde coletiva, igreja. Clame por saúde coletiva. Clame por saúde coletiva. Clame por saúde para você, para os seus filhos, para a sua família, mas clame também por saúde coletiva para o mundo. Nós temos que fazer isso.
no exercício do nosso ministério sacerdotal, no exercício do nosso clamor, no exercício do nosso arrependimento representativo, da nossa techuvá representativa, da nossa capará representativo, do nosso arrependimento representativo, da nossa expiação representativa com jejuns e com oração, com a nossa queima de incenso representativa, que é a oração, nós podemos clamar por saúde coletiva para as nações. É por isso que o Senhor diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra, eu sararei a sua terra, eu sararei a sua terra. Ele é o Deus da saúde coletiva. Ele é o Senhor da saúde coletiva. Nós podemos clamar por saúde coletiva. Em Números capítulo 21, de 4 a 9, tem a narrativa que o povo começou a falar mal de Moisés. O povo começou a se estressar lá, naquela crise que o povo sempre dava. E o Senhor mandou uma praga de serpente no meio do povo, e a mortandade foi terrível. O povo começou a morrer por causa daquela praga, Deus me livre. Praga de serpentes, serpentes abrasadoras. Uma praga terrível de serpente, e o povo começou a morrer. E quando a mortandade tomou, que já tinha morrido centenas de milhares deles, eles começaram a se arrepender. E falaram com Moisés, nós pecamos contra o Senhor. Isso está escrito lá em Números 21, de 4 a 9. Nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra você, Moisés. Nós estamos arrependidos, intercede ao Senhor por nós. E Moisés intercedeu. E o Senhor disse, faz uma serpente de bronze e põe numa vara lá no alto. Faz uma haste e levanta essa serpente de bronze. E a Bíblia diz que acontecia que alguém ficando doente, sendo picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze e ao olhar para a serpente de bronze, eles eram curados. Saúde coletiva. Deus sempre providenciou o meio de curar o seu povo. Mesmo depois de disciplina, mesmo depois de juízo, mesmo quando o juízo começava, Deus é bom, irmãos. Na hora que o homem se volta para o Senhor, na hora que o homem se volta em arrependimento, irmãos, e pede os recursos do céu, irmãos, o Senhor envia. No meio daquela praga o povo se tocou. Se no meio dessa praga agora, né, ou no início, não sei, aqui no Brasil está começando, mas já está terrível. Mas se ainda assim o povo se voltar para o Senhor, agora é tempo já. Nós já estamos atrasados já na hora desse arrependimento e olharmos para o Senhor em busca da cura. O Senhor vai nos mandar. Jesus Cristo diz, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado entre os céus e a terra como aquela serpente. Aquela serpente era o símbolo do juízo. As serpentes tinham vindo, né? E ela estava entrando em juízo, elas eram o símbolo do juízo de Deus contra o povo. Mas agora o Senhor manda fazer um símbolo do juízo dele, que é a serpente de bronze. Entendeu? E levante todo mundo que olha então para aquele símbolo do juízo de Deus, se submetendo ao Senhor, irmãos. Então o que acontece nessa hora? Cada pessoa que olha reconhecendo o perigo do juízo e clamando a misericórdia, consciente daquele juízo, a pessoa olhava e na mesma hora que a pessoa clamava por misericórdia diante da atração do juízo, irmão, a pessoa era curada. Deus julgou Jesus no nosso lugar. E ele foi levantado entre o céu e a terra
E ele diz, quando o Filho do Homem for levantado, ele vai atrair todos para ele. Nós temos que olhar para Jesus. Olhar para o Senhor. Olhar para ele ferido pelos nossos pecados. Olhar para ele ferido pelas nossas enfermidades. Olhar para ele ferido pelas nossas doenças. Irmãos, e implorar a Deus misericórdia por Jesus, a quem ele julgou no nosso lugar. A cura divina está à nossa disposição. A cura divina está à nossa disposição pelas feridas, pelas chagas daquele que foi crucificado, julgado, maldito de Deus no nosso lugar, o Senhor Jesus, o nosso Messias. Nós podemos clamar, Deus é o Deus da saúde coletiva. Ele curou nos dias de Abraão, coletivamente. Ele curou na saída do Egito e durante os 40 anos no deserto, coletivamente. Ele curou na praga de serpente, coletivamente. Ele curou na rebelião de Datã, Coré e Abirão, em Números, capítulo 16, de 46 a 48. Diz que Moisés disse, depressa, disparão, pega, lá em Números 16, de 46 a 48, diz assim. Estava tendo a praga, por causa da rebelião. Deus matou, tinha matado lá, irmãos, Datã, Coré e Abirão e seus filhos. Aí matou também 250 dos levitas. E aí o povo se rebelou de novo, ele matou 14.700 pessoas. E a praga estava se estendendo. E Moisés então disse para Arão, Arão, rápido, pega teu incensário e corre e põe fogo no teu incensário e põe incenso. E começa a orar lá no meio do povo. E Arão correu e fez. E quando Arão estava ali clamando, a praga cessou. Houve cura, houve cura, houve cura. A Bíblia diz no livro de Malaquias, para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura sobre as suas asas. Então, a gente tem que entender, Deus é o Deus da saúde coletiva. Nós temos que clamar para que Deus cure, para que Deus sare a nossa nação, sare a nossa terra. Mas não houve só saúde coletiva, irmãos, no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento. No Novo Testamento. Mateus 8, de 16 a 17, diz que o Senhor Jesus curou a todos. A todos. Mateus 12, versículos 15, diz que ele curou a todos. Mateus 14, 36, diz que ele curou a todos. Lucas 4, 40, diz que ele curou a todos. Entendeu? Lucas 6, 19, diz que ele curou a todos. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso da parte de Deus, queridos, que é assim, é dessa maneira. O Senhor é o Deus da saúde coletiva. Ele é o Deus que é médico, entendeu? Então, tendo como essa base teológica, eu quero falar de algumas coisas práticas. Você pode ministrar cura divina. Qualquer um pode ministrar porque é herança. Em Mateus 15, de 21 a 28, conta a história da mulher cananeia. Esse texto também, essa cura também aparece ali em Marcos 7, de 24 a 30. Mateus 15, de 21 a 28 e Marcos 7, de 24 a 30. Uma mulher grega de origem cirofenícia. Mateus vai dizer que ela era cananeia, ou seja, ali das regiões de Canaã, né? Ela não era do povo de Deus e ela veio clamando atrás de Jesus, dizendo, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente
endemoniada, horrivelmente atormentada. E Jesus disse para ela uma coisa muito interessante. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos. Agora preste atenção. A cura divina era o que ela queria. A libertação era o que ela queria. Ela estava atormentada, a filha dela estava atormentada. E ela queria, foi atrás de Jesus, e Jesus disse: rapaz, isso aqui é uma herança dos domésticos da minha casa. É pão dos filhos. Que coisa gloriosa, irmãos. Saber que Jesus disse isso. Que cura divina é pão para os filhos. Que cura divina, irmãos, é uma coisa comum, não é uma coisa assim, entendeu? Que só os supers espirituais alcançam, não. É uma coisa simples, é de casa mesmo. A maior luta dos pais com os filhos, uma certa idade, né? Quando estão começando a crescer, né? Entre os 5 e 7 anos, o menino fica doido para não querer comer, né? É uma luta, às vezes o pai tem que ameaçar bater para o filho comer. E não tem coisa que mais alegre o coração do pai. Um prazer que eu aprendi na minha vida com a minha filha quando houve uma época, né? Agora a gente fica numa luta, né? Para ela emagrecer. Mas houve uma época que ela era muito magrinha. E ela era uma dificuldade para comer. E, irmãos, um dos meus maiores prazeres era quando eu via minha filha bater aquele prato bem grande. Eu ficava tão feliz de vê-la comendo. Vê-la comendo, porque eu sabia que ela ia ficar forte, ia ficar bem. Entendeu? E o Senhor diz na sua palavra: não é bom pegar o pão dos filhos. Pão é uma coisa que o pai prepara, uma coisa que o pai traz. Todo dia no café da manhã, vou ali comprar um pão para os meninos, para as meninas. Vou ali pegar um pão para os meus filhos. Vou comprar um pãozinho para a gente tomar um café em casa. Jesus disse: a cura divina é pão dos domésticos. Peça a Deus que Deus te dê esse pão. Peça ao Senhor que te dê esse pão. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos. A cura divina é para você, filho. É para você que é filho de Deus. É para você que é filha de Deus. É pão dos filhos. Então nós podemos repartir esse pão dos filhos com as pessoas. Anunciar que se elas se tornarem filhos de Deus, elas podem reivindicar uma porção desse pão também. É um direito legal, é um direito de aliança, irmão. Entenda isso. Então, tendo como base disso, de que o Senhor tem a chave da morte e do inferno, que a morte não trabalha independente, que está submissa ao Senhor, tendo como base que a cura divina é uma herança nossa, é um direito nosso, tendo como base nisso, meus amados irmãos, tendo como base nisso, que Deus é o Deus da saúde coletiva, então você precisa fazer algumas coisas práticas. O que é que você precisa fazer? Prático. Você precisa ministrar a cura divina. Mas, pastor, nós estamos no isolamento. Não tem problema não. Ligue para as pessoas. Procure saber como é que estão as pessoas. Entendeu? Ou dentro da sua casa, se alguém estiver passando mal, alguém não estiver passando bem, ore. 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 Deixa eu dizer uma coisa, para ministrar a cura divina, você não precisa estar presente, não. Entendeu? Você não precisa, porque não é você que cura. Não é você que cura. Entendeu? Quem cura é o Senhor. Você só ministra. Você só serve. Então sirva. Sirva a cura divina. Sirva. Tome posse pela fé dessa herança e diga para a pessoa: eu vou servir a cura divina. Eu vou exercer esse serviço agora para você. Eu não curo ninguém, mas eu sou o servo que é chamado para servir da parte de Deus, da parte do meu Pai,
esse serviço de cura divina. Eu vou servir a você. Em Mateus 8, a gente tem a história lá do centurião, né? Do centurião, né? Mateus 8, de 5 a 13. Tem a história do centurião. Ele veio pedindo para que o seu servo fosse curado. Jesus disse, eu irei curar. Ele disse, o senhor não precisa ir lá. Quero dizer para você, irmão, você não precisa ir lá. Não precisa. Você pode orar pelo telefone, orar pela rede social. Eu já vou orar por você. Entendeu? Você não precisa ir lá. Ele diz, basta uma palavra. Basta uma palavra. E o meu criado será curado. Então você pode ministrar. Ligue para as pessoas que estão doentes da sua família, que estão passando mal. Não só desse momento, dessa epidemia, mas de qualquer outro. Não perca a oportunidade de ministrar a cura divina, nem de ser ministrado. Na minha casa aqui, é a prática comum. E os meus amigos, né? Estou vendo meu amigo ali, pastor Erlon aí, que estava aqui acompanhando a gente. Entendeu? Eles sabem. Meu amigo pastor Júlio, meu amigo pastor Mardiel, eles sabem. Quando eu estou enfermo, eu ligo para eles. Ora por mim agora. Entendeu? Aqui na minha casa é assim. Eu peço a minha filha para orar por mim. Eu peço a minha esposa para orar por mim. Quando eu estou enfermo, quando eu estou doente. Entendeu? E eu sou curado dentro da minha casa. Entendeu? Eu sou curado. Dentro da minha casa eu sou curado. Entendeu? Já fui curado terrivelmente. Pastor Erlo orou por mim, eu fui curado. Pastor Mardiel já orou por mim, eu fui curado. Pastor Júlio já orou por mim, foi curado. Eu estava doente do joelho, o pastor Júlio orou por mim, eu fui curado. Eu fiquei doente meses daquele joelho. Impedido de caminhar, de correr, de tudo. Mas ele impôs as mãos e eu fui curado. Pastor Erlo e o pastor Leonardo, eu tive problemas terríveis de intestino, de estômago. Mas a gente orava, eles oraram por mim, me ungiu com óleo. E eu pedia, eu me ajoelhava, eles impunham as mãos. E às vezes distante também oravam. E eu fui curado. Usei remédios, mas fui também curado. Fui curado. Pastor Mardiel, quantas vezes não orou por mim? E eu fui curado. Entendeu? Eu creio no ministério da cura divina. Eu creio na herança que Jesus nos entregou. Eu creio. Já vi dezenas e centenas de milhares de pessoas curadas pelo ministério da cura divina. Já vi mais de 50 surdos ouvirem, surdos fisicamente, ouvirem, depois da oração, de ter feito a oração por eles. Já vi os cegos verem. Já vi os paralíticos andar. Já vi tumores desaparecer. Já vi hérnias desaparecer depois da oração. Já vi a lepra desaparecer. Já vi feridas desaparecer. Pessoas que estavam em coma. Acabar a oração, a pessoa levantar do coma. Não foi uma, nem duas, nem três vezes não que eu vi isso. Eu creio no ministério da cura divina. Eu creio na herança que o Senhor deu para a sua igreja. Não foi para uma ou para outra pessoa, não. Não foi para nenhum ungidão espiritualzão, não. É uma dádiva, é herança. Jesus disse que era pão dos filhos. Exerça o ministério. Põe as mãos. Então, o que de prática você precisa fazer? O que de prática? Primeiro, você não precisa estar perto da pessoa. Não precisa. Não precisa. Eu já orei por telefone por pessoas. A pessoa estava muito mal, passando muito mal. Quando eu orei pelo telefone, a pessoa vomitou lá do outro lado. E o Senhor curou ela. Entendeu? Não precisa estar perto. Deus é o Deus de perto e de longe. Ele está em todos os lugares. Mas você tem que ministrar. Você tem que autorizar. Entendeu? Você tem que ministrar. Então, o que você tem que fazer? Sirva a cura divina. Como pastor. Se tiver perto a pessoa, os seus familiares dentro de casa,
imponha as mãos. A sua mão será o veículo condutor do poder de Deus. Jesus disse, em meu nome porão as mãos. Então, impõe as mãos. É um ponto de contato. Ponto de contato é um momento onde você libera a sua fé. E a pessoa libera a fé dela também. Se estiver perto, impõe as mãos. Se estiver perto, se puder, unja com óleo. Que óleo, pastor? Só o óleo consagrado no monte, enterrado durante 10 vezes, depois de 50 dias de jejum? Não. Qualquer óleo. Qualquer óleo que tiver. O que tiver em casa. O azeite de oliva, o óleo de girassol, o óleo de canola, até óleo de carro. Jesus disse ungindo com óleo. Então, pega lá e unge a pessoa. Tá? Unge com óleo. Consagra o óleo ao Senhor. O Senhor te entrega esse óleo que vai ser usado como ponto de contato agora. Unja a pessoa. Se estiver perto, unja com óleo. Se estiver perto, impõe as mãos. Se estiver perto. Se não estiver, somente use a palavra de autoridade. Chama-se oração de autoridade. Dê uma ordem, preste atenção. Você não vai pedir para a enfermidade sair. Você vai ordenar, não no seu nome, mas no nome poderoso de Jesus, que a enfermidade ou qualquer espírito de enfermidade deixa a vida da pessoa. Amaldiçoe a enfermidade para que a enfermidade morra. Para que a enfermidade perca as forças, para que a enfermidade desapareça. Entendeu? Você não precisa gritar, não. Quem grita sou eu, por causa da minha personalidade. Tá? Não é no grito, é na autoridade, é na fé, é crendo. Ela não sai porque é mais gritada, não. Entendeu? Ela sai porque a gente crê. Entendeu? Então, use a autoridade. Use a palavra da autoridade. Ordene que aquele mal se desfaça. Ordene que não só os sintomas, mas o que causou, a raiz do problema daquela doença, que a doença seja morta ali. Entendeu? Ordene no nome de Jesus que a doença morra e desapareça do corpo da pessoa. Quebre o poder da doença. Entendeu? Faça assim. Faça assim. Se estiver distante, pelo telefone mesmo. Muitas pessoas foram curadas. Muitas pessoas. As pessoas são curadas à distância. Eu estava pregando numa igreja e tinha uma irmã passando muito mal. Muito mal. Ela estava passando tão mal. Tão mal, tão mal. Há meses ela estava passando mal. Ela insistiu naquele dia e foi para o culto. Mas ela começou a passar mal lá no culto. O pessoal pegou e tirou ela, levou lá para trás. Ela ficou na sala das crianças. E na sala das crianças estava lá, tinha uma televisão lá para o pessoal ver o culto. As professoras estavam ministrando o culto infantil, mas só via, não dava para ouvir. Mas ela percebeu que ia ser a hora da oração de cura divina. E aí pediu para as crianças pararem um pouquinho. E aumentou a televisão no sistema de vídeo da igreja. E na hora que eu orava pelo povo no templo, ela foi curada lá na sala. Eu também já fui curado. À distância, quando alguém fez oração pela televisão. Entendeu? Então, use a palavra da autoridade, ordene que a doença deixa a vida da pessoa. Em nome de Jesus. Então, lembrando, se estiver perto, impõe as mãos. Se estiver perto, unja com óleo. Depois de impor as mãos ou ungir com óleo, do mesmo jeito, para quem está perto, como para quem está longe. Use a palavra da autoridade. Ordene que o mal saia. Agora ordene mesmo. Não fica pedindo, não, por favor, enfermidadezinha, sai. Por favor. Não. E nem peça para Deus fazer, não. Ele mandou você fazer. Você pode orar pedindo o poder de Deus, que o poder de Deus seja liberado naquela situação, ali. Mas você vai fazer, você vai exercer a autoridade.
A gente tem que acabar com esse jogo, né? Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente manda ele fazer a coisa. Não, ele já mandou a gente fazer. Então é a gente que tem que fazer. Entendeu? Use a palavra da autoridade. Ordene que a enfermidade morra e desapareça e saia do corpo da pessoa. Às vezes as enfermidades, elas são de origem físicas ou de maus hábitos na vida de uma pessoa. Mas às vezes as enfermidades são verdadeiras opressões de demônios. Eu orei por um rapaz que estava cego. Quando eu impus as mãos sobre os olhos dele, o demônio quis manifestar nele. Na verdade, manifestou e agarrava a minha mão, queria tirar a minha mão. Entendeu? Mas eu repreendi o demônio e o rapaz voltou a enxergar. Entendeu? Já orei para uma mulher surda. Quando eu ia orar por ela, o Senhor falou comigo, isso é um demônio. E quando eu comecei a orar, o demônio quis pegar a mulher também no culto. Então, ordene, tanto quem estiver perto, como pelo telefone, à distância ou pelo computador, que o mal saia, que o mal vai ter que sair. E a última coisa que eu quero dizer para você, ao ministrar, se lembre, não é você que faz nada. Não traga esse peso para a sua vida. Não é você que cura as pessoas. Eu nunca curei ninguém. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas são só instrumentos de Deus, nós somos seres humanos frágeis. Entendeu? Um dos dias que eu mais vi cura divina no meu ministério, irmãos, foi um dia que eu peguei e eu estava com a gripe suína. E quase que eu morri daquela gripe. Eu tive que cancelar 12 cultos, 12 agendas que estavam marcadas, porque a gripe veio forte mesmo e eu fiquei de cama com febre 10 dias. É por isso que a gente tem que se cuidar nessa gripe agora, nesse coronavírus agora, a gente tem que se cuidar mesmo. Quem puder, fique no isolamento mesmo, que não é brincadeira. Eu tive a outra e eu sei que não é brincadeira. Mas num daqueles dias eu estava com febre, estava praticamente sem voz. Eu orei pelas pessoas num culto e o Senhor curou todas as pessoas da igreja que estavam doentes naquele lugar. Quando eu perguntei assim, irmãos, quem o Senhor curou agora? A igreja inteira levantou as mãos. Eu não acreditei. Na hora me deu um espírito de incredulidade. Eu disse, irmãos, baixa a mão aí, baixa a mão todo dia. Baixa a mão todo mundo aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não estou falando de cura interior, não é cura emocional, não. Eu estou perguntando quem é que tinha uma mão que não abria, que era mirrada, alguém que não tinha um braço que levantava, alguém que tinha um tumor, alguém que tinha uma hérnia, alguém que estava surdo. Quem é que o Senhor curou? Irmãos, eu estava tomado pela gripe suína. E eu fui naquele dia lá para não deixar de cumprir aquele compromisso. Mas eu estava mal, eu estava só o bagaço da laranja. Nós não somos nada. Mas eu acredito no ministério da cura divina. Eu estava ali, morrendo só a misericórdia de Deus em cima do púlpito. Mas como a cura não é na força e nem na violência, e eu estava rouco. Normalmente eu grito mesmo, mas naquele dia eu estava brabo, que até para gritar não estava dando. Mas como eu sei que não é por causa do grito, é pela fé, eu orei. E quando eu perguntei quem o Senhor curou, o poder do Espírito Santo tinha descido sobre a igreja e tinha curado os enfermos ali. Irmãos queridos, meus amados irmãos, creia no ministério da cura divina e saiba disso. Não é você que cura. Não é baseado na sua piedade. Não é baseado na sua santidade. Piedade, santidade são coisas que a gente pratica mesmo para a nossa relação com Deus. Mas não é por causa disso que ele cura, não. Ele cura por causa das feridas que minaram do corpo de Jesus. Do sangue que foi derramado para pagar o preço pelas nossas doenças, pelas nossas maldições, pelas nossas enfermidades. Entendeu?
Então, não pense que vem de você. Por isso que o nome é dom. É dom de Deus. E deixa eu dizer uma coisa. Põe isso na sua cabeça. Quando você ministrar a cura divina, você não está sozinho. Em nenhum exercício de ministério ao Senhor, vindo da parte do Senhor, o ministro está sozinho. O Senhor está com ele. Aliás, ele mora dentro da gente. E quando a gente ministra as coisas que vêm dele, ele é que faz através de nós. Eu estou pregando a palavra aqui para você. Eu sei que ele está aqui comigo agora. Não sou eu que vou curar você. É Jesus que vai curar você. É Jesus que vai curar você. E agora eu quero orar pelos enfermos. Quero orar por você. Você que está aí enfermo, põe a mão aí no lugar da sua enfermidade, se puder. Se não for um lugar só específico, for vários, põe a mão aí e deixa eu dizer. Pratique. Você quer receber? Eu queria ser ungido para a cura divina. Quem quiser ser ungido para a cura divina, pratique o ministério da cura divina. Pratique. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entendeu? O tesouro está no vaso de barro mesmo. Para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa hora. Eu te agradeço porque o Senhor está conosco. Aleluia. Eu te agradeço porque o Senhor está aqui nessa hora em que tua palavra está sendo pregada. Eu te agradeço porque o Senhor mora em nós. Amém. Eu te agradeço porque o Senhor está comigo agora. Amém. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença querida nas nossas vidas. Agora eu peço que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu poder seja liberado, seja desatado sobre cada pessoa que está vendo esse vídeo. E eu, em nome de Jesus, tomo a autoridade do Senhor sobre toda doença, Amém. sobre toda enfermidade. Eu tomo autoridade nessa hora. E em nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus, Amém. enfermidade, em nome de Jesus, perca a força na vida dessa pessoa. Amém. Em nome de Jesus, eu ponho cada enfermidade debaixo da autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus de Nazaré, Amém. o Filho do Deus vivo. Amém. Eu me levanto agora contra toda enfermidade Amém. e contra todo mal, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E assim como é verdade que está escrito, que Jesus ordenou o vento e ele parou de cessar, parou de soprar. E que Jesus ordenou o mar e ele se acalmou. Assim como é verdade que está escrito na palavra de Deus, que ele olhou para aquela árvore e disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. Eu digo em nome de Jesus, enfermidade, nunca mais prospere na vida dessa pessoa. Amém. Nunca mais cresça. Pelo contrário, morra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu mato a vida dessa doença. Amém. Em nome de Jesus. Seja o que for que esteja alimentando a vida dessa doença, é cortada agora no nome de Jesus. Na raiz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se for enfermidade, fruto de feitiçaria, em nome de Jesus, eu quebro o poder da feitiçaria, da macumbaria.
Em nome de Jesus. De toda obra maligna, de feitiçaria, de encantamento, em nome de Jesus. Toda obra de satanismo seja desfeita agora, em nome de Jesus. Toda obra de bruxaria e de magia torne-se sem efeito, no nome de Jesus. Se for enfermidade, fruto de algum problema no organismo, em nome de Jesus, que a vida dessa doença morra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Morra toda a vida da doença, em nome de Jesus de Nazaré. Toda a força dessa doença cesse completamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu amaldiçoo até as raízes. Que não haja força, não tenha força, nenhum vírus, nenhuma bactéria, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E tudo que não funcionava no organismo dessa pessoa volte a funcionar. Amém. Eu ordeno, em nome de Jesus, volte a funcionar tudo Amém. que não funcionava. Tudo que o corpo não produzia mais, volte a produzir em nome de Jesus Cristo. Cada hormônio, cada química, cada célula que não estava funcionando direito, volte a funcionar. Amém. No poder do nome do Senhor Jesus. E eu digo a você, irmãos, Jesus Cristo te cura. Amém. Jesus Cristo te dá a saúde. Amém. Jesus Cristo restaura você completamente. Amém. Seja completamente e totalmente restaurado. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Receba a cura completa para a honra e glória de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Te agradeço pelo teu poder que flui Amém. nessa hora e pela presença do teu Espírito. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus dê vitória a cada pessoa. Amém. Creia em nome de Jesus e vamos exercer o ministério da cura divina. E vamos exercer. Vamos exercer. Não importa se os críticos dizem, mas cadê? Vamos exercer. Vamos exercer o ministério. Não, você não precisa estar lá, não. Ligue para as pessoas, ore pela pessoa, tá bom? Se cuide, cuide da sua saúde. Use medicamento, entendeu? Use os recursos da medicina, mas saiba, você tem como herança espiritual esse Deus, essa operação desse Deus que opera com cura divina na tua vida. Deus te abençoe, Deus te dê vitória em todas as coisas, tá? Deus abençoe.